O design de sobrancelhas é a forma mais fácil, rápida e barata de uma iniciante conseguir atrair clientes para micropigmentação. E a maioria das profissionais nem sequer se deram conta disso. Com a estratégia certa, cada atendimento de design se torna uma forma de gerar desejo pela micropigmentação. Se você tem interesse em trabalhar nessa área, fica até o final que eu vou te contar como usar o design de sobrancelhas para atrair clientes de micropigmentação. E se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a Babyane, trabalho com micropigmentação há 12 anos e por aqui eu compartilho tudo que uma iniciante precisa para começar bem nessa área e tudo que eu observo que faz as minhas alunas terem mais sucesso e conseguirem se destacar mais rapidamente também. Então, o primeiro ponto que você precisa ter em mente quando se fala de design de sobrancelhas é que não se resume a retirar pelos das sobrancelhas. O design está atrelado principalmente ao formato das sobrancelhas, porque é o formato que traz para o rosto uma expressão melhor, que deixa a pessoa mais bonita ou que faz o contrário também. Quando o formato das sobrancelhas está na forma correta, na forma certa para valorizar o rosto, independente da forma de finalização, se ele vai ser preenchido com rena, com coloração, com maquiagem ou mesmo com uma micropigmentação, independente, o resultado vai ser esteticamente agradável, sabe? Vai ser harmonioso, vai ser bonito, desde que não fique muito pesado também, muito escuro, né? Mas essa percepção de beleza é o design que traz para o rosto. Ou seja, é o formato das sobrancelhas que traz para o rosto. E é exatamente por isso que dá sim para você usar o seu trabalho como designer para atrair clientes de micropigmentação, porque às vezes a pessoa chega até você simplesmente para fazer um design de sobrancelhas que ela acha que vai ser básico, porque na cabeça dela o que ela precisa é fazer uma limpeza, tirar o excesso de pelos. A maioria nem quer que modele muito porque tem medo de afinar. Mas se você aproveita esse momento com a sua cliente para fazer um trabalho que vai realmente valorizar o rosto dela, esse trabalho, como é um design e você vai finalizar ele com algo provisório, ele pode sim acabar atraindo clientes para micropigmentação, porque ela vai falar, nossa, ficou tão bonito, mas é uma pena que dura pouco, né? Então isso já começa a fazer ela pensar se talvez futuramente fazer uma micropigmentação com você. Porque quando o resultado fica bonito, é natural que a pessoa queira que dure cada vez mais e mais. E eu preciso admitir que eu nunca tinha me dado conta também de todo esse poder que o design de sobrancelhas bem feito pode ter, até eu vir morar em outro estado, em uma outra cidade, onde eu estava começando praticamente do zero porque eu não conhecia ninguém. E aí o que aconteceu? Eu conheci uma pessoa que ela tirou demais a sobrancelha, assim, ela tirou aqueles pelinhos mais fininhos do começo da sobrancelha e afastou muito as sobrancelhas e ficou com um olhar bem estranho. E aí eu perguntei pra ela por que ela tinha tirado, aí ela falou que achou que era daquele jeito, foi tirando, tirando. Aí eu falei pra ela colocar um dedinho assim, ó, e só tirar o que tivesse no centro. Não afastar muito as sobrancelhas, porque além de não valorizar, de não ficar mais bonita, não vai adiantar, porque um lado sempre vai ser diferente do outro. Isso é natural da gente, né? E falei pra ela deixar crescer que eu ia arrumar o design pra ela. E aí quando ela deixou crescer, que eu fui arrumar pra ela, eu fiz uma microrrena. A microrrena é sensacional para que você consiga vender a micropigmentação depois, ou pelo menos fazer a pessoa se abrir para essa possibilidade. Porque às vezes a pessoa tem até necessidade, ela percebe que a sobrancelha dela não é tão bonita, tanto que várias pessoas procuram a rena justamente para melhorar, né? Mas às vezes ela tem medo. Então, se você oferece a microrrena para ela, nossa, é uma alternativa assim maravilhosa para ela começar a pensar nessa possibilidade, começar a gostar do resultado antes mesmo de fazer a micropigmentação. Porque o que é uma microrrena? É uma rena premium com efeito de micropigmentação. Então fica muito parecido com o resultado da micropigmentação. Vou colocar uma fotinha aqui para vocês entenderem melhor, para quem não sabe do que eu tô falando.
Só que a microrrena, ela tem uma durabilidade bem limitada. Vai ser aí em torno de uma semana, se for uma pele muito oleosa, um pouco menos. E aí o que aconteceu? Eu fiz a microrrena nessa menina, assim, nem cobrei, totalmente despretensiosa, só pra mostrar pra ela como que tinha que ser mesmo, sabe? E para consertar a sobrancelha que ela tinha estragado. E aí uma colega dela viu. E só para vocês terem uma noção, quando eu vim pra cá, eu tava tão cansada assim, porque eu tinha trabalhado muito no final do ano, que eu quis tirar férias e eu desativei o meu Instagram profissional, onde tem lá as fotos do meu trabalho e tal. Eu desativei, então não tinha nem como ninguém ver, sabe? E ninguém sabia que eu era micropigmentadora, ninguém me conhecia, né? Então, ela confiou que eu ia fazer, pelo que eu conversei com ela, ela notou que só pelo meu modo de falar eu sabia do que eu estava falando. E aí ela veio fazer também porque era um procedimento que eu não ia cobrar. Eu fiz, como eu falei, totalmente sem pretensão nenhuma, só pra ajudar ela a não estragar as sobrancelhas dela mesmo, porque para quem não sabe qual que é a importância disso, é que com o passar do tempo a gente vai perdendo os pelinhos naturalmente. E se a pessoa tira errado, aí grande chance de talvez nem voltar a nascer todos, sabe? Então, sobrancelha não é algo para você ficar brincando, para você tirar aleatoriamente de qualquer jeito, porque esses pelos vão fazer falta no futuro. E aí eu fiz, né, mostrei para ela, ficou super satisfeita com o resultado, e aí uma colega dela viu e veio e me perguntou, falou que tinha visto, que tinha gostado demais, perguntou se eu podia fazer nela também e tal, quanto que eu cobrava. Aí eu fui falei pra ela, né, que era tanto e fiz nela também. E ela simplesmente ficou encantada com o resultado e falou: Nossa, você faz micropigmentação também? Falei: Faça lá, e se eu fizer micropigmentação fica assim? Falei: Não, se você fizer a micropigmentação vai ficar melhor, que com a micro fica ainda mais natural, né? E aí, enfim, ela falou que ia se organizar e realmente depois ela veio, fez a micropigmentação e foi assim que eu comecei a crescer meio que organicamente aqui nessa nova cidade, mesmo estando com o Instagram desativado, mesmo ninguém me conhecendo, e foi fluindo assim tudo muito naturalmente por conta do design. E só aí que eu me dei conta do tanto que o design pode ser importante se a gente trabalhar com ele da forma certa. Então, se você começar a trabalhar com a aplicação de microrrena, fazendo esse efeito, né, essa finalização parecida com a micropigmentação, é natural que as pessoas vão se interessando cada vez mais e uma hora elas queiram parar de fazer algo que a duração é limitada, né, que acaba rápido, para querer algo aí que deixe ela tranquila por mais ou menos um ano, que é o caso da micropigmentação. E aí, por que que isso é tão interessante para quem está começando? Porque em vez de você fazer como a maioria das micropigmentadoras iniciantes fazem, que elas simplesmente fazem avaliações gratuitas de micropigmentação, e a pessoa às vezes vai lá, mas nem tem tanto interesse em fazer nada, só quer ter uma ideia de como que ficaria. Mas aí a micropigmentadora faz o desenho nela, aí ela olha, não sabe se gosta, se não gosta, aí depois apaga e vai embora. Enfim, quando ela não fica com aquele procedimento, se vendo ali todos os dias, já acordando mais bonita, como é o caso da microrrena, o que geralmente acontece é que ela acaba deixando para depois ou não tem uma noção tão exata assim de como poderia ficar, sabe? E a maioria não se interessa em fazer. Eu, inclusive, passei por isso quando eu comecei. A maioria das pessoas que iam para fazer a avaliação não fechava o procedimento. Porque geralmente quem quer fazer a avaliação é porque tá com medo. E quando a pessoa tá com medo, ela tá buscando motivos na cabeça dela para reforçar o medo que ela já tem e a escolha dela de não fazer, sabe? Quem quer fazer mesmo já agenda procedimento. Desde que ela tenha visto trabalhos seus, né? No seu Instagram ou alguém tenha indicado. Quando a pessoa já viu, ela geralmente não fica nessa dúvida. Quando ela quer fazer, ela já manda mensagem pedindo para agendar. Mas quem manda mensagem querendo marcar avaliação geralmente não quer fazer, tá só pensando assim numa remota e distante possibilidade. E aí o que que acontece? O que aconteceu comigo, inclusive? Eu lotava minha agenda de avaliações gratuitas, passava o dia inteiro trabalhando
Mas cadê as clientes marcadas, o procedimento mesmo? E aí, uma das coisas que eu fiz foi parar de fazer avaliação gratuita. Então, já faz muitos anos que eu cobro avaliação e foi só assim que eu consegui ter espaço na minha agenda para agendar procedimentos de verdade mesmo, né? Não ficar trabalhando de graça, porque a gente tem nossas contas para pagar. Se a gente passar o dia inteiro fazendo avaliação sem receber, em que momento que a gente vai conseguir dinheiro mesmo para pagar as contas? Então, quando a gente está trabalhando, levando o negócio a sério, tudo isso tem que ser pensado. E por isso se torna tão interessante trabalhar com a micro-renda, porque você não precisa trabalhar de graça, como a maioria trabalha, né? Fazer essa avaliação gratuita. Porque se a maioria das pessoas fechasse após fazer a avaliação gratuita, seria maravilhoso, estava tudo certo. A questão é que eu sei por experiência própria que a maioria não fecha. E uma coisa que a gente nunca deve fazer também é pressionar a pessoa para que ela feche, sabe, na avaliação. Que muita gente faz isso. Aí a pessoa acaba fechando, acaba fazendo o procedimento, mas sem estar realmente convencida de que ela quer. E depois, no processo de cicatrização, ela fica os 40 dias te mandando mensagem falando que não tá legal. Por quê? Porque vai desbotando, vai apagando, leva um tempo até a cor aparecer novamente, né? Tem todo um processo. Então, se a pessoa não tiver muito ciente, não entender todo esse processo antes de fazer, depois você vai querer desistir da profissão do tanto que ela vai ficar enchendo a sua paciência. Por isso que eu digo que a melhor forma é trabalhar com um procedimento simples, no caso da micro-rena, que vai ser semelhante à rena, só que com efeito micropigmentação, e ela vai conseguir ter um resultado muito próximo aí para ela avaliar, né? E se ela não quiser fazer também micropigmentação, tá tudo certo, ela pode continuar fazendo só a micro-rena pelo tempo que ela quiser, né? Pelo tempo que ela achar interessante. E você vai estar recebendo, você como profissional, né, vai estar recebendo o seu dinheiro do mesmo jeito, você não vai estar trabalhando de graça. Você já vai estar pagando suas contas, né? Você já vai estar podendo viver dessa profissão. Mas lembrando que isso só vai acontecer se você tiver pleno domínio do design de sobrancelhas, né? Se esse procedimento for bem feito também. Porque se for feito de qualquer jeito, a pessoa vai ficar com medo de você fazer uma micropigmentação nela de qualquer jeito também. Para que você consiga clientes com esse objetivo de vender micropigmentação depois, o trabalho que você está fazendo aqui antes, né? No caso, o design, a finalização dele já tem que ser uma finalização mais natural também. Se você vai vender naturalidade lá na frente, você já tem que estar mostrando naturalidade desde agora. Porque senão você gera medo nas pessoas, tá dando para entender? Por isso que é legal trabalhar com a micro-rena, porque quando você fala rena também, tem gente que já tem preconceito. E aí ela já acha que é aquela sobrancelha preta marcada. E aí pode ser que nem isso ela não queira fazer. Tem muita gente que opta por fazer o design simples, às vezes não quer nem finalizar com maquiagem porque tem medo de ficar com a sobrancelha pesada, marcada demais no rosto. Mas se você tiver esse cuidado, dá tudo certo sim, tá? E se você ainda não trabalha com a micro-rena e quer aprender, ou se você nem mesmo trabalha com design de sobrancelhas e quer aprender a trabalhar da forma correta com design de sobrancelhas, já estruturando uma base para quando você entrar na micropigmentação, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu curso, o Metodologia do Design Perfeito. Nele você aprende tudo isso que eu falei aqui, entre outras coisas, tem muito mais inclusive. Uma outra vantagem de você trabalhar assim é que você não precisa ficar louca, desesperada para vender micropigmentação, porque você já vai ter dinheiro entrando, as pessoas já vão estar vindo fazer o design com você, né? Eu acho que a micropigmentação ela tem que ser a cereja do bolo, o seu procedimento premium, sabe? Aquele procedimento desejado, que as pessoas vão levar mais um tempo para fazer, porque elas vão se organizar financeiramente para fazer, mas uma hora elas vão fazer. Não acho que micropigmentação pode ser feito igual a maioria das pessoas fazem, que elas querem garantir cliente descendo o preço. Aí desvaloriza toda a categoria de profissional, às vezes cobra um preço que não paga nem o material que ela está utilizando, para tentar fazer uma movimentação ali que no final das contas acaba não dando em nada. Então, trabalhando de forma inteligente, você não precisa ficar fazendo desconto, promoção em micropigmentação, porque não deve ser feito mesmo, porque é um serviço de alta durabilidade.
Não é algo que a pessoa vai precisar fazer a cada 2, 3, 4 meses. Então, tem um valor a mais porque realmente entrega algo a mais, entende? Desde que seja bem feito. Então, acho que o nosso papel como profissional é nos preocuparmos em entregar um serviço de excelência para as nossas clientes. E aí as pessoas que estiverem dispostas a pagar por esse tipo de trabalho, né, vão naturalmente ser atraídas. Porque a cada procedimento bem feito, ainda que seja só um design ou a micro-rena, você estará construindo confiança e aumentando a sua credibilidade com cada cliente. E isso muda completamente os resultados a longo prazo. Se você tiver ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para mim. E se gostou de todo esse conteúdo que eu compartilhei aqui com você, deixa o like também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!